Será que vale a pena construir casas para venda? Será que isso mesmo é um bom negócio? Vou revelar aqui neste vídeo, mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo e ative o sininho também para você ficar sabendo do próximo vídeo. Lá atrás, quando eu resolvi prosperar financeiramente na vida, eu fiz várias coisas e algumas delas foi vender produtos no Mercado Livre, eu vendia fraldas no Mercado Livre, eu vendi moto, celular, carro, tudo que você imaginar eu tentei vender e vendi muitas coisas para querer alavancar a minha vida financeira, mas nada disso foi eficiente ao ponto de fato me enriquecer. Eu só fazia um dinheirinho a mais, só fazia um extra a mais. Na época eu estava colocando cerâmica e eu contratei várias pessoas para estar colocando cerâmica para mim. Eu cheguei a ter 12 colaboradores colocando cerâmica para mim. Só que era um negócio que me dava muita dor de cabeça, muito trabalho para pouco retorno. Foi aí que eu resolvi construir uma casa para venda em um terreno que eu tinha comprado para eu estar construindo uma casa para mim morar. E eu resolvi construir para vender. Só que detalhe, eu não tinha dinheiro para estar construindo essa casa. Eu tinha somente o terreno que eu tinha acabado de quitar, porque eu comprei esse terreno parcelado com a loteadora, depois eu financiei para quitar o restante. Então foi um perrengue para conseguir pagar esse terreno, mas graças a Deus e ao meu trabalho eu consegui pagar esse terreno. E a minha ideia era construir uma casa para morar. Inclusive eu tinha até projetos já dessa casa, no qual eu ia construir uma casa para morar nesse terreno. E quando eu tive essa virada de chave de resolver construir para vender, eu não tinha capital para estar construindo e eu nem sabia que eu podia utilizar financiamento bancário para estar construindo aquela casa. Na época eu não tinha esse conhecimento. Hoje, construção em terreno próprio, eu consigo financiar 100% da construção e os meus alunos da mentoria Viver de Construção conseguem utilizar o mesmo método e assim estão fazendo. Existe a possibilidade de financiar até 100% do terreno e 100% da construção também, dependendo da estratégia que você utiliza, e tenho alunos da mentoria Verde Construção que também estão fazendo dessa forma. Mas lá atrás eu não tinha esse conhecimento que os meus alunos estão tendo, nem o conhecimento que eu tenho hoje. E aí eu fui atrás de investidores, de pessoas que teriam capital para estar investindo nessa casa. E eu consegui captar esses recursos para estar conseguindo viabilizar aquele empreendimento e construir aquela casa. Mas você deve estar se perguntando, Cristiano, mas como que você chegou à conclusão de que esse mercado de fato valeria a pena se envolver? Eu comecei a entender aonde que as pessoas bem-sucedidas estavam colocando o dinheiro delas. E faço um desafio para você aqui também. Comece a analisar as pessoas bem-sucedidas, aonde que elas estão colocando o dinheiro delas. E você vai analisar que o maior braço delas está no mercado imobiliário. Ou essas pessoas estão investindo em imóvel para locação, ou imóvel na planta para revender, ou estão construindo para vender. De alguma forma elas estão envolvidas no mercado imobiliário. E eu comecei a olhar as pessoas aqui da minha cidade e muitas delas saíram do zero e enriqueceram no mercado imobiliário construindo casas para venda. Começaram a construir casas para venda, começaram depois a construir prédios e hoje estão construindo dezenas de prédios. Tudo isso porque elas acreditaram no mercado imobiliário e resolveram um dia começar, como eu resolvi começar lá atrás também. Olhando essas informações, eu resolvi entrar de cabeça na construção e venda de casas, construir várias casas, mas nem todas foram bem sucedidas. Algumas demoraram muito tempo para fechar o ciclo, outras a rentabilidade foi muito baixa, tudo porque eu não sabia fazer um estudo de mercado, um estudo de viabilidade. Então, por mais que eu olhava aquelas pessoas fazendo muito dinheiro no mercado imobiliário, quando eu comecei eu não fiz tanto dinheiro assim, principalmente na primeira casa. E pelo fato de eu trabalhar na construção civil, eu achava que eu dominava aquela área. Eu achava que construir para vender ia ser moleza. Mas na verdade, construir uma casa em si é somente 20% do processo. A parte do construir para vender ou para vender é 80% do processo. Envolve toda uma parte burocrática, envolve a parte de tributação, estratégias de venda, estudo de mercado para você entender a demanda daquele produto, para você estar entendendo quais as regiões que tem demanda, qual o tamanho de produto e qual o tipo de produto dá uma rentabilidade maior. Então o buraco é bem mais embaixo, mas no começo eu não tinha essa percepção, eu não sabia que era na verdade um outro mundo. Eu me baseei no conhecimento de erguer parede, de sentar tijolo, de fazer reboco. Eu achava que construir para vender era isso, mas na verdade não era nada disso. O buraco é bem mais embaixo. É totalmente possível. Eu digo que é fácil de fazer. Por que eu falo que é fácil de fazer?
que difícil é você viver uma vida limitada. Isso sim é difícil. Agora, trabalhar duro para conquistar algo que vai de fato prosperar a tua vida financeira, que vai de fato te trazer liberdade financeira, eu vejo isso como fácil e deixo entre aspas, né? Porque você vai enfrentar desafios, não vai vir da noite pro dia, mas o difícil para mim é levar uma vida sem liberdade financeira, sem liberdade de tempo, sem conseguir prosperar financeiramente, trabalhar igual um doido e ser mal remunerado no final. Para mim isso é difícil. Agora, trabalhar duro para fazer bastante grana, prosperar a minha vida, prosperar a vida da minha família, começar a transbordar na vida das outras pessoas, se eu tiver que trabalhar 12, 14 horas por dia para ter essa vida, eu vou dizer que é fácil, porque o difícil é fazer tudo isso e não conseguir ter resultado. Isso sim é difícil, na minha percepção. E aí, na tua percepção, o que é difícil? Deixa nos comentários aqui, o que é difícil e o que é fácil para você? Olhando com essa lente agora, o que é difícil e o que é fácil para você? Deixa aqui nos comentários para mim estar entendendo. Qual é a tua visão sobre isso? Então, entendendo que o mercado de construção e venda de casa era um baita negócio, eu entrei na época, foi em aproximadamente 2020, 2021, eu entrei para um treinamento onde ensinava a fazer estudo de mercado. E ali eu entendi as regras do jogo e comecei a me aprofundar no estudo de mercado e estudo de demanda, estudo de viabilidade, e eu comecei a entender quais eram as regiões que mais as pessoas queriam morar e quais eram os tipos de produto que essas pessoas queriam comprar. E aí tudo mudou. Aí eu comecei a vender casas na planta, casas durante a construção. A minha empresa simplesmente explodiu de tanta casa que nós vendemos naquele ano. Eu mudei totalmente a minha vida financeira. Eu comecei a ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Isso eu estou falando de lucro, tá? Então, por exemplo, se antes eu ganhava 5, 10 mil por mês, eu comecei a ganhar 4 vezes mais esse valor de lucro por mês construindo casas para venda. Quanto que você ganha por mês hoje? 10 mil? Você imaginou você começar a ganhar 40 mil por mês de lucro líquido construindo casas para venda? Você ganha 5 mil por mês. Imagina você começar a ganhar 20 mil por mês de lucro líquido construindo casas para venda? Então foi isso que aconteceu. Então o que eu tenho para te dizer aqui é que eu nunca tinha viajado de avião, comecei a viajar de avião. Já fui para o exterior várias vezes, fazer viagens com a minha família, realizei sonhos da minha mãe, realizei sonhos que eu tinha, tudo através da construção e venda de casas. Hoje eu tenho liberdade financeira, liberdade de tempo, eu posso viajar a hora que eu quiser, eu tenho um modelo de negócio seguro e escalável, no qual antes eu tentava e não conseguia ter. Eu tentei ter vários negócios e nada se sustentava. Nada de fato colocava dinheiro no meu bolso, e através da construção e venda de casas eu comecei a ter de fato dinheiro no bolso. Eu comecei de fato conseguir lucrar. Tanto é que no começo eu comecei a me impressionar com a facilidade daquele dinheiro que entrava e com a quantidade daquele dinheiro que entrava no meu bolso. E não era nada exorbitante. Mas igual eu falei, o esforço que eu exercia antes e o esforço que eu comecei a exercer agora e a diferença de remuneração que eu tenho sobre esse esforço é surreal. É totalmente diferente. Então, analisando os resultados que eu tenho uma coisa para te falar. Que construir para vender é extremamente lucrativo, extremamente seguro e com certeza vai transformar a tua vida se você começar a construir para vender da forma correta. Não queira ser aquele teu parente que construiu para vender no achismo e tá lá com a casa encalhada que não vende. Não queira ser aquele teu amigo, aquele teu conhecido que foi lá construir uma casa para venda, vendeu e empatou no final. Você sabe por que essas pessoas não tiveram resultado? Porque elas construíram no achismo. Elas não construíram baseado no estudo de mercado. Tem uma estratégia por trás. É como se fosse um jogo de xadrez. Eu tenho aqui 2 peças de xadrez. Eu te faço uma pergunta. Qual é as regras dessa peça de xadrez? E qual é as regras dessa peça de xadrez? Como que você vai ganhar um jogo de xadrez se você não sabe quais são as regras dessas 2 peças? E muito menos das outras peças que compõem o jogo. E muito menos saber a função do tabuleiro. E não sabe quais são as estratégias que você pode estar utilizando para ganhar um jogo de xadrez. Então, se você não sabe as regras do jogo de xadrez, como que você vai ganhar o jogo? Então, essas pessoas que constroem no achismo, que constroem e demoram 2, 3 anos para vender uma casa, que constroem uma casa para venda e empatam, elas não entenderam as regras do jogo. Você precisa entender as regras do jogo para ganhar.
o jogo. Senão como que você vai ganhar um jogo de xadrez sem entender as regras do jogo? Não tem como. E você pode aprender a jogar esse jogo aqui sozinho, ou você pode jogar esse jogo acompanhado de alguém. Alguém que entende as regras do jogo. Então imagina você aprendendo esse jogo de xadrez sozinho e imagina alguém que sabe do teu lado te instruindo a aprender essas regras aqui. Qual que vai ser a forma mais rápida? Qual que vai ser a forma mais rápida? Sozinho ou com alguém que sabe? Deixa nos comentários aqui qual que é a tua opinião. Então se aproxime de alguém que sabe construir casas para venda. Pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa. O que você tem que fazer para estar acelerando o processo é se conectar a alguém que já está no ponto B. Por quê? Porque essas pessoas sabem as regras do jogo. Elas já chegaram lá, elas entenderam como que funciona esse mundo. E se você se aproxima dessa pessoa, você não vai tropicar nas pedras que ela tropicou. Você não vai cometer os erros que ela cometeu. Então sim, é extremamente lucrativo, é extremamente vantajoso construir casas para venda, desde que você não construa no achismo e sim com estratégia, baseado em estudo, baseado no que o mercado está querendo comprar e aonde o mercado está querendo comprar e pelo preço que ele está disposto a pagar por aquele produto. Se esse vídeo aqui está fazendo sentido para você, se você viu que a construção e vender casas de fato pode mudar a tua vida, eu estou deixando aqui mais uma recomendação de vídeo para você estar assistindo. Te vejo no próximo vídeo.